Boa tarde, doutor Roberto. Mais uma vez a gente aqui trazendo os comentários das quintas-feiras. E eu queria pegar o gancho dessa matéria. O nosso quadro Evolucione mostra sempre essas tendências que estão na área de ensino, do mercado, da economia, para que as pessoas comecem a se atualizar, se reciclar e estudar mais. Estudo, acima de tudo, é importante até para qualificar a mão de obra. Importantíssimo. E esse aspecto das patentes é de vital importância. Eu fiquei muito feliz ao ler num jornal de grande circulação nacional uma matéria sobre esse tema, que era exatamente duas universidades da Paraíba, as duas melhores colocadas no ranking nacional de patentes. Se busca países como Israel e vários outros que investem em educação, e você verifica que eles são detentores dos prêmios Nobel historicamente obtidos até hoje. E nosso Brasil até hoje não obteve nenhum prêmio Nobel. Então eu acho que nós estamos no caminho da conscientização do valor e da importância da educação do Brasil. E a universidade pública tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? A universidade de uma forma geral. Eu acho que o modelo, eu não especifico qual melhor, se é o público ou o privado, eu acho que pode ser um conjunto, e eu acho que na vida você deve imitar o que dá certo. Eu imitaria sempre os modelos que a nível de educação mundial estão comprovadamente atestados como os melhores. Bom, vamos falar ainda continuando aí nesse aspecto de evolução, a gente tem falado aqui repetidas vezes durante os programas anteriores sobre a questão da energia solar. A taxação que estava em estudo de energia solar. Parece que das últimas semanas o presidente da República resolveu intervir nessa questão, já recebeu o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para vetar essa ideia de taxar a energia solar. Foi uma medida acertada? Eu sou suspeito de falar nesse assunto, que eu venho abraçado a esse assunto, inclusive vários artigos escritos, participação nesse programa. Eu acho que existe uma deturpação das agências reguladoras no Brasil de uma forma geral. O que é que havia? Você cria uma agência reguladora, à frente eram nomeados gestores comprometidos com compromissos políticos, financeiros, grupos empresariais, então faziam com que o Brasil assinasse acordos, pactuasse convênios, pactuasse determinados contratos de forma lesiva ao cidadão brasileiro. Isso acontece em comunicação. Você sai daqui para Campina Grande, é inacreditável você aceitar que o seu celular caia a linha. Você vem ter zonas mortas. Você vai daqui para Recife, se você tiver uma pane no carro em determinados locais, você não pode utilizar seu celular, porque seu celular não se comunica. O que é isso? Isso é a liberdade que essas agências dão no sentido de privilegiar, beneficiar grupos privados que ocupam aquela área, a troco de quê? É da incompetência simplesmente? Não. Por trás disso tudo tem um submundo cartorial, tem um submundo que visa proteger determinados segmentos, como no caso da energia. É inadmissível os contratos que se assiste, que foram feitos há anos atrás, no tocante à divisão das fontes produtoras de energia. Eu acho que numa situação como a que nós vivemos, principalmente no Nordeste, principalmente na Paraíba, na qual, diferentemente de outras atividades, nós não assistimos à iniciativa privada investindo maciçamente na geração de energia eólica, como na energia fotovoltaica, que é a solar. Você vemos uma série sucessiva de grandes empreendimentos acontecendo para se beneficiar do nosso vento e do nosso sol. Então você vai tributar isso, é inadmissível, é inadmissível. Existe hoje uma massa considerável de pessoas empregadas nessa atividade, empresas, centenas de empresas atuando no Brasil e na Paraíba. Então eu acho que seria um contraponto, seria um descalabro você inibir, tributar
essa nova fonte de energia. E para que é que se quer que tribute? Para poder privilegiar modelos antigos de geração de energia e de distribuição de energia. A gente estava conversando aqui, inclusive, essa semana com o César, que é da Energética, que é uma empresa que trabalha com energia solar, e eu questionei a ele o seguinte, de que isso facilita até que o Brasil comece a exportar tecnologia ou importar tecnologia para a produção de placas fotovoltaicas, para não ficar só centrada na China ou em outros países. E ele me disse, aqui já tem uma indústria de placas fotovoltaicas com qualidade tão boa quanto é importada. Isso é uma grande informação. Eu assisto hoje o mercado realmente importando essas placas, mas a placa é um item, vamos dizer, é o miolo de um relógio. O que vale, na verdade, é o uso do tempo. Você, na energia solar, você tem a tranquilidade de ter, principalmente no Nordeste, uma geração constante de energia, custos insignificantes a nível de hoje. Antigamente, essas placas eram de poder, exigiam um poder aquisitivo significativo para poder adquiri-las. Hoje essas placas são produzidas por baixo preço e com alta tecnologia, com uma produtividade de geração de energia fantástica. Vou só aproveitar aqui o gancho da página do Correio da Paraíba. Esse aumento aí no comércio de 8% segue aquela curva, aquela tendência que a gente já vem falando aqui no programa, não é, doutor Roberto? Eu sou aquele eterno otimista que torço pelo bem, que torço pelo progresso da Paraíba, do país, mas eu quero só que o cidadão constate o que está ocorrendo em João Pessoa. Eu moro em Termares, no município de Cabedelo, aqui junto do centro de João Pessoa, e me dirijo e de volta. Já não estou podendo mais ir almoçar em casa, porque fazia isso há tempos atrás, porque o trânsito está incontrolável. Você vai às avenidas, você vai ao centro de Manaíra, de Cabo Branco e tal, você verifica que a atividade é frenética. Então isso é prova inconteste de que tem alguma coisa que está ativando. O cidadão não sai para barzinho, não sai para os lugares para curtir a vida, se não tiver uma condição mínima para poder gastar comedidamente alguma coisa. E você verifica, você vai na loja que vende carne, tem a fila, você vai na farmácia, tem fila. Isso é visual. Esses números aí, 8%, que está sendo feito através de um levantamento, eu acredito que sejam verdadeiros. Mas não precisa fazer pesquisa, não precisa. O cidadão, ao caminhar vá num supermercado, vá em qualquer lugar, você verifica como a nossa Paraíba está economicamente movimentada. E não é exceção de João Pessoa por ser veraneio. Você verifica isso. Eu recentemente tenho feito algumas viagens ao interior da Paraíba e percebo o interior pujante. Você veio de viagem a semana passada e constatou como a nossa Paraíba está pujante. E ainda temos algumas notícias positivas, que são as chuvas que estão ocorrendo no sertão, no Cariri. Em todo o estado. Inicialmente essas chuvas começam pelo sertão, depois vem para o Cariri, depois vem para o compartimento da Borborema. Essa é a sequência do índice pluviométrico locacionalizado na Paraíba. Mas você verifica, recebi hoje por WhatsApp dezenas de imagens de rios transbordando, pontes arrancadas pelas enxurradas. Então eu acho que nós estamos abrindo 2020 com o pé direito, com otimismo, e vamos fazer com que esse ano seja um ano de muita alegria, muita transparência e muito progresso. O senhor falou de João Pessoa, mas João Pessoa ainda conta com um plus a mais, porque é a questão do turismo, né? E nós temos aí, também é visível o olho, se a gente andar na orla marítima, a gente vê a pulsação do turismo aqui no estado. E o turismo não é só turismo originário de fora, de estrangeiros ou de pessoal do sul, de outros estados, não. A própria Paraíba, no verão, ela migra. Tenho vários amigos que moram em Campina Grande ou em outras cidades, e quando chega no verão não resistem
e vem tomar banho de sol, praia e curtir o verão. Aí atinge por cadeia, né, vários setores, inclusive o comércio, né? Porque começa a gerar circulação de renda. Eu até brinquei, porque esse assunto do preço da carne bovina, fruto da arroba de gado que subiu de preço, é verdade, mas estava congelada há muito tempo, congelada no sentido do mercado. Não havia um congelamento legal, era fruto do próprio mercado, da lei da oferta e da procura. Eu compro em frente à minha casa, todo dia, uma garrafa de água de coco. Levo para casa para poder tomar durante o dia. E comprei durante muito tempo a R$4 essa garrafinha de água de coco. Hoje ela está sendo vendida no mesmo ponto, ao mesmo vendedor, a mim, por R$10. Então ela mais do que dobrou de preço. Isso é o verão, isso é o movimento cíclico da própria economia. Sazonal. É sazonal, isso é o que faz bem ao livre mercado. Eu sou favorável ao livre mercado, sempre fui contrário aos tabelamentos de preço. Já que a gente está falando de livre mercado, o Brasil vive esse impulso da economia, bem verdade, estamos chegando na estabilidade desejada. As empresas também precisam se monitorar para sentir essa estabilidade também, garantir essa estabilidade para os seus empresários, para os seus investidores, para os seus colaboradores? Eu não sei se você está puxando aí um pouco do assunto do artigo de hoje, do Jornal Correio, mas na verdade eu quis, de uma forma metafórica, eu quis mostrar de que e faço aquele sentido figurado, de que uma empresa ou uma família, o orçamento de uma família ou do cidadão é como uma caixa d'água. Existe uma torneira de entrada no volume X e uma torneira de saída no volume Y. Se não houver uma regulagem no tocante ao volume de água que entra, no tocante ao sentido figurado, o dinheiro que entra versus a quantidade de água que se esvai, que seria o dinheiro que é gasto, se não houver um equilíbrio, ou o cidadão, ou a família de um cidadão, ou uma microempresa, ou um grande grupo empresarial, ele vai à derrocada. Por quê? Porque a torneira de saída é maior do que a torneira de entrada. Então precisa muito equilíbrio. Eu recebo comentários dos nossos artigos por vários amigos, inclusive alguns amigos extremamente qualificados, ministros, pessoas ligadas à política, ligadas à justiça, empresários sólidos. E hoje de manhã recebi vários comentários de alguns deles elogiando esse sentido e sentindo na pele que até na própria casa dele, ou na família, ou na empresa dele, ele está usando esse artigo como um exemplo, que é a conscientização financeira. Você não pode gastar mais do que recebe. Isso aconteceu com o Brasil. O Brasil, ele gastava mais, tinha um desequilíbrio, emite, você tem a Casa da Moeda, manda rodar dinheiro, e você cidadão, como não pode rodar dinheiro, porque é falsificar dinheiro, você tem que viver com aquele dinheiro que é do seu orçamento. Então, fundamentalmente, é uma conscientização para, da mesma forma que nós temos nas empresas os orçamentos, no país tem o orçamento, você, cidadão, tem a consciência do seu orçamento. Uhum. E esse comparativo é muito bom porque também a caixa d'água, se ela transbordar, cria problemas para casa. E se secar, pode até o pior é secar. O transbordar, a gente ainda corre e fecha a torneira. Agora, secar é fatal. Eu ainda brinquei com um caso concreto da nossa casa. Eu estou veraneando e tem um filtro. E o filtro de água, todo mundo vai lá, pega um copo d'água, enche, vai, bebe, bebe, sai. As pessoas não têm a consciência que, nesse caso, o nosso filtro não é acessado por nenhuma torneira de entrada, é aquele filtro convencional, como tinha o filtro da minha época de jovem, que era o filtro de barro. Então, ou você abastece o filtro para poder haver a filtragem através da vela e aí você usar a água que está já filtrada,
Ou se todos só fizerem acessar, tomar seu copo d'água e ir embora, aí tem de repente uma pane e diz: Roberto, corre, resolva o problema porque o filtro está sem água. Claro, o filtro está sem água porque todos beberam um copo d'água e e não houve ninguém que tivesse a lembrança de repor. Lá em casa agora está uma maior brincadeira com esse meu artigo e todo mundo que vai tomar água no filtro está lembrando de que tem que reabastecer o filtro. Tem que olhar o nível. Esse reabastecer o filtro, que é simbólico, serve para você reabastecer o seu orçamento. Se você quiser gastar mais, beber mais água, trabalhe mais, fature mais, ganhe mais. A mesma coisa uma empresa, ela tem que ter. Mas ela não pode manter o espaço econômico de despesas crescentes com faturamentos decrescentes. Isso é que eu tentei fazer transmitir essa mensagem que vocês aqui na TV estão assistindo e que está publicado no Jornal Correio da Paraíba. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o nosso comentarista das quintas-feiras, o empresário Roberto Cavalcante. Claro, a gente está começando o ano de 2020, tem muitas notícias boas, principalmente nessa área econômica, e a informação trazida hoje é de que dezembro produziu o maior número de empregos desde abril do ano passado. É um percentual que estava lá estagnado e conseguimos mostrar essa reação. Mais um número que confirma aí tudo que a gente já vem falando. Eu, na verdade, antigamente eu me preocupava, ficava chateado em ter acesso a uma mídia que constrói a destruição do Brasil e não a sua construção. Hoje eu me divirto porque eu assisto essa mídia tendo forçosamente que falar das coisas boas, porque é inadmissível que elas tenham esse comportamento, mas na verdade elas hoje já não conseguem evitar as boas notícias. Então nós assistimos boas notícias todos os dias, grandes operações internacionais feitas em direção ao Brasil, grandes conglomerados mundiais investindo no Brasil, a classe empresarial nos últimos anos nunca esteve numa posição de otimismo, que o que alavanca uma ideia, o que alavanca uma empresa é você ter um cenário otimista. Então nós estamos transformando todo aquele derrotismo que foi trazido para o cidadão brasileiro de forma proposital. Havia a intenção de nós acreditarmos que estávamos num país que não ia dar certo. E hoje está comprovado que o Brasil trilha para o caminho de dar certo, de gerar emprego, de ter sua economia ativa, de utilizar a sua potencialidade. A potencialidade econômica do Brasil é fantástica. Eu estou fazendo um artigo para sair no domingo, na qual eu falo da Amazônia Azul, que é essa zona costeira nossa, que dentro dela tem o pré-sal. Só o pré-sal é de um gigantismo, é de uma capacidade de alavancar a economia deste país em relação ao mundo de forma decisiva, definitiva e concreta. Então eu estou vivendo um momento muito grato, agradeço a Deus de estar partilhando com vocês uma melhora do nosso país, uma evolução da economia do nosso país e de nossas empresas. Agora é importante também, doutor Roberto, aliar esses avanços na economia também a avanços na legislação. Tem uma série de legislações que ainda estão travadas, esperando decisão do Congresso Nacional, decisão política, principalmente na questão da reforma tributária. Tem outras ações que estão lá e que precisam alavancar ainda mais esses índices. A classe empresarial sempre falou que o Brasil era um país montado para não dar certo. Era montado para se exigir tantas coisas para se exercer uma atividade que as pessoas às vezes ou desistiam ou mesmo os persistentes iam à falência, iam à derrocada porque não conseguiam superar essas exigências, normas para poder estabelecer o modelo de um banheiro de uma empresa. Tinham 200, 300 normas referentes a como deve estar a posição de uma torneira, a que altura deve estar, todas visando montar uma máquina fiscalizatória para poder inibir a produção. É inacreditável. Eu acho que o Brasil, ao longo
novos tempos, vai acordar para ver que nós devemos ser facilitadores. As pessoas devem se aproximar dos outros visando dar a mão e fazer com que ela seja alavancada. Mas agora eu vou fazer uma confidência para os meus telespectadores. Eu ontem passei aqui rapidamente e disse para Hermes que eu ia inverter, sentar na cadeira dele e ele sentar na minha cadeira. Aí eu vou ter direito a fazer uma pergunta. Um dia eu vou fazer isso oficialmente, mas hoje vou fazer de brincadeira. Que na verdade, antes de começar o programa, Hermes mostrou uma coisa fantástica, linda, que foi um trabalho artesanal que ele mesmo, para fazer dourar uma moldura de um quadro antigo e uma moldura antiga que estava sendo resgatada, recuperada por ele, e o trabalho ficou de uma beleza. Eu espero que na próxima vez que eu vier aqui, a gente possa tecnicamente exibir esse trabalho e parabenizar. E ele, com muita vaidade, após eu elogiar o trabalho, ele disse que o DNA da família dele é essa mesmo, e que eles são artistas. Falou e mostrou o trabalho, uma pintura feita por um filho dele, que deve estar na faixa aí dos 20 e poucos anos, 22 anos, e que está agora, saiu de engenharia e está passando para o curso de arquitetura, e é um artista que, sem dúvida, vai ser revelado a toda a Paraíba. Então, eu pretendo, numa outra quinta-feira, chegar aqui, sentar na cadeira de Hermes e fazer a entrevista e perguntar a ele determinadas coisas. Obrigado. A vaidade é porque o filho está no DNA e o filho é realmente um artista. João Luiz está aí fazendo arquitetura, já prestes a concluir, já está naquela fase de estágio, né, de arquitetura, e graças a Deus está bem encaminhado. Que bacana, que bacana. Eu fico muito alegre de trazer boas notícias. Eu acho que as pessoas devam cultuar a alegria, cultuar o incentivo, cultuar as coisas boas. E fiquei muito feliz de ter hoje acessado esse lado pessoal de Hermes, que a gente convive há tantos anos, mas que eu não sabia desse privilégio. Me dou ao luxo de relaxar trabalhando. Mas que quem trabalha com o que gosta não se cansa. Verdade. Não é verdade? Verdade. Doutor Roberto, quinta-feira aqui novamente no Correio Debate. Em que cadeira? O senhor é quem escolhe aqui. Meu abraço a todos. Eu prefiro ficar nessa daqui. Né? Tá, eu vou aceitar. Vou ser obediente. Ok. Obrigado mais uma vez. Até a quinta-feira.